Bom, vamos começar, né? Faltam 2 minutinhos aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Tem um ok aí, um legalzinho. Se estiverem me ouvindo. Ótimo. A gente vai, né, fazer a nossa correção. A gente vai discutir um pouquinho sobre fato e opinião, que foi o descritor da semana passada. Então, eu mandei a videoaula para vocês. Eu espero que todos tenham assistido, tá? E foi encaminhada uma atividade de 5 questões. Então, a gente vai fazer uma breve revisão aqui. Eu quero que vocês desliguem o microfone, por enquanto. Pedir a Cauane aí para desligar o microfone, Cauane. Você consegue? Para não ficar atrapalhando, vou desligar aqui para você. Pronto. E aí, qualquer dúvida, vocês vão colocando aí no chat, tá? Se tiver algum problema de conexão, vocês ficam insistindo, que acontece mesmo. Vai sair, aí depois vocês podem só clicar no link que volta novamente. Se ficar caindo é normal, tá? Se ficar saindo. Podem insistir que dá certo. Vamos lá começar. Eu vou tentar transmitir aqui a tela da apresentação e aí vocês vão acompanhando. Se vai dar certo aqui compartilhar com vocês. Vocês estão visualizando a tela direitinho? Está aparecendo aí língua portuguesa, hora do descritor. Se quiser pode ligar o áudio, o microfone para responder, tá? Quando eu fizer algum questionamento, não atrapalha não. Então vamos lá. Como vocês podem perceber, né, esse slide eu utilizei no nosso livro didático, ou desculpa, na nossa videoaula, né, para trabalhar esse descritor. Descritor 19, distinguir fato de opinião relativa a esse fato. Né, que é um descritor bem fragilizado e que a gente vem tentando trabalhar ele na fim de minimizar, né, essas dificuldades que ainda existem, tá? Então a gente trabalhou ele, fiz uma apresentação, como vocês podem ver, e aí o contexto que eu utilizei, né, foi a biografia de um youtuber bem conhecido de vocês, nosso, né, que foi o Lucas Neto. Então eu apresentei um vídeo, né, sobre ele, apresentei a biografia, né, que é um gênero textual bem relevante aqui, justamente porque ele traz muitos fatos. Então é um gênero que dá para a gente trabalhar bacana em relação a esse descritor. Então, a partir dele, a gente chegou a essas principais diferenças entre fato e opinião. Então, nosso objetivo é identificar essas diferenças e, na hora de uma atividade, uma avaliação, a gente conseguir identificar. Então, a gente pode ver aí, Cauane, lê para a gente aí, consegue ler para a gente as características do fato? Ligar o microfone e... Não consegue? Milena, liga o seu microfone e leia para a gente as características do fato. Acho que vocês não estão conseguindo, né? Mas vamos lá. Então, eu trago aqui algumas informações, né? Algumas diferenças de fato e opinião. E o que é que a gente pode classificar como fato? Né? São informações objetivas, é algo inquestionável, ninguém duvida dessas informações, estar na cara, é algo real, algo que aconteceu. Né? Essa última palavrinha aqui, esse último termo, a gente vai trabalhar bastante e fica mais fácil de a gente compreender. Tá? Então, quando a gente vê algo que aconteceu, você lê uma frase, lê um trecho do texto, e lá você percebe
Ver se tem alguém com o microfone. Paulo Henrique, desligue aí o seu microfone, por favor. Pronto. Então, quando a gente lê um trecho e você pode se fazer essa pergunta: isso aconteceu? Isso está acontecendo? E a partir daí você já caracteriza como um fato. E a opinião? O que seria a opinião, né? Como eu expliquei muito lá no nosso vídeo aula, depois vocês até podem assistir ela novamente, né? O que é opinião? São informações subjetivas. É quando a gente usa um adjetivo. O que é um adjetivo? Uma qualidade, por exemplo, uma característica, né, de uma pessoa. Quando a gente qualifica uma pessoa, um objeto, um lugar. E sem contar que a opinião ela varia de uma pessoa para outra. Então, o que eu penso sobre algo, a Cauane pode pensar diferente, o Guilherme pode pensar diferente, o João Victor pode pensar diferente. Então, se essa situação pode vir de pessoas diferentes, né, variar de pessoa para pessoa, a gente tem um exemplo de opinião. E aí, o que é mais fácil de caracterizar? A opinião é o que eu penso e é o que eu acho. O que é que a outra pessoa acha sobre aquilo? Então, eu acho que, né, a fulano ou fulano é muito bonita. Mas a Cauane pode não achar essa pessoa bonita. Então, por quê? Porque isso é uma opinião. Isso varia. Entendeu? Então, devido a essa variação, né, a gente caracteriza como opinião. E aí eu tinha colocado alguns exemplos também, né, na videoaula, alguns trechos lá do texto, para a gente classificar como fato e opinião. Aqui era um resumo. E aí vamos ao que interessa na nossa aula de hoje, que é a correção da atividade. Então, todo mundo aí observando, né, o texto. Vocês também podem acompanhar pelo caderno de vocês, né, os comandos que vocês registraram e as respostas e estar corrigindo. Quando terminar a correção, vocês vão me reenviar a atividade corrigida, ok? Deixa eu ver aqui. Paulo Henrique, liga aí o seu microfone e lê para a gente esse texto. Paulo Henrique, ative o microfone e lê o texto para a gente. Você consegue ler? Pode começar. Tá travando muito, é? Então eu vou ler aqui para vocês. Vou ser rápido. Vão prestando atenção aí. Irapuru, o canto que encanta. Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo por tocar flauta maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá conseguiu seu amor. Casar-se-iam durante a primavera. Certo dia, já próximo do grande dia,
Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. Saindo a tribo inteira à sua procura, encontraram-no sem vida, à sombra de uma árvore, mordido por uma cobra venenosa. Sepultaram-no no próprio local. Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar a sua grande perda. A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de sua noiva, lamentava-se profundamente pelo seu infortúnio. Não podendo encontrar paz, pediu ajuda ao deus Tupã. Este, então, transformou a alma do jovem no pássaro Uirapuru, que, mesmo com a escassa beleza, possui um canto maravilhoso, semelhante ao som da flauta, para alegrar a alma de Mainá. O cantar do Uirapuru ainda hoje contagia com seu amor os outros pássaros e todos os seres da natureza. Então, vocês tinham como base esse texto, o Uirapuru, o canto que encanta, né, que é uma lenda, faz parte aí do livro Lenda e Mitos dos Índios Brasileiros, tá? Do autor Valdemar de Andrade Silva. E aí, a partir da leitura desse texto, vocês tinham um comando na questão 1, que era, nesse texto, há uma opinião no seguinte trecho. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Falem aí para mim. Pode ser no chat, pode ser ligar o microfone. Vamos participar. E aí, Guilherme, você marcou qual? Eu marquei a letra A. Muito bem. Certo jovem não muito belo. Muito bem. Paulo Henrique, você marcou qual? Cauane. Certo jovem não muito Milena. Oi? Certo jovem não muito belo. Ok, muito bem. E o Danilo, Isaac, Ricardo, Milena. Vamos participar. Estou colocando aí no chat. Cauane marcou a letra A. Milena, letra A. Ricardo, letra A. Muito bem. Isaac, fica travando, mas tenha paciência que dá certo, tá? Se sair, volte novamente, que acontece. É questão de conexão mesmo de internet, tá? Fique tentando que dá certo. Muito bem, então todos aí, pelo que eu vejo, marcaram a letra A. E a letra A diz o seguinte: certo jovem não muito belo. Esse trecho realmente é uma opinião, né? Vocês acertaram. E é uma opinião por quê? Porque a gente vê aqui que eles usam, né? O autor aqui usa o quê? Usa um adjetivo. Né? Ele está qualificando o personagem. Então, certo jovem não muito belo. Então, isso é o quê? É o que ele pensa, né? O que o autor pensa a respeito sobre esse jovem. Mas, em compensação, as moças da tribo talvez não pensavam assim, né? Porque ele não era muito belo, mas era admirado e desejado por todas as moças de uma tribo. Então, aqui nesse trecho, é apresentado uma opinião. Certo jovem não muito belo. Isso pode ser modificado? Pode. Alguém pode achar ele muito belo. Então, a resposta correta é a letra A. A letra B diz o seguinte: Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou. Isso não aconteceu? Isso não foi real? Não é uma cena concreta? Então, Catuboré foi para a pesca e de lá ele não voltou mais porque uma cobra venenosa picou ele e lá ele faleceu. Isso é fato, isso aconteceu. Não tem como isso não pode ser mudado. Como é que eu vou mudar uma informação como essa? Né, se aconteceu. Então, pode variar de pessoa para pessoa. Letra C. Mainá passava várias horas a chorar. Isso não aconteceu? Ela chorava várias horas por quê? Devido à perda do seu amado. Então, como ela perdeu
né? O seu amado, ela passava várias horas a chorar. Se isso aconteceu, isso é classificado como fato. Lembra que eu já falei nas correções das atividades que quando a gente tem essas informações, eu quero que vocês escrevam na frente, fato ou opinião, né? A letra A era opinião, então a gente já chegou na resposta, mas a gente não deve deixar de analisar os outros itens. Então, no caderno de vocês escrevam que é fato, que é opinião, né, para deixar clara a compreensão de vocês. E a letra D dizia o seguinte: pediu ajuda ao deus Tupã. Então, lá no texto, não podendo encontrar paz devido ao sofrimento de sua esposa, né, a alma de Catuboré pediu ajuda ao deus Tupã. Então, isso aconteceu. Se isso aconteceu, é fato. Muito bem. Então, aconteceu isso mesmo, Cauane. Então, parabéns aí, todos acertaram, né? Feliz pela compreensão de vocês. Vamos lá para o próximo texto. Guilherme, você consegue ler o texto? Guilherme? Está por aí? Oi? Você consegue ler esse texto? Ou fica muito pequeno para você? Tá pequeno. Tá pequeno. Mas dá para tentar ou eu posso ler aqui? Eu vou tentar ler. Tente aí. Se eu Em não um conseguir, eu reino continuo. longe daqui, havia um príncipe que tinha se preparado a vida inteira para ser rei. Quando criança, aprendeu que não podia se esconder atrás da cortina, ou andar de skate e de patins. Pelos corredores, ele deveria ter bons modos, a mesa, saber dançar, cavalgar, jogar golfe e fazer ginástica. Eu tenho aquele lápis dele. Fazer ginástica, lembrar a história de seu país e a geografia do mundo. Cresceu um príncipe encantador, daqueles com que toda princesa quer casar. Mas acontece que toda vez que ele conversava com uma princesa, começava a bocejar. Era inevitável. E ele sempre tão gentil. Acabava. Teve um probleminha aí de conexão, né? E ele, sempre tão gentil, acabava sendo tomado por esse hábito desagradável. Todo o reino só falava disso. Só que o coitado tinha lá suas razões. As princesas só sabiam falar de roupas, cabeleireiro, dieta, chapéu. Não tem homem que não boceje com um papo desses. Então, o príncipe decide mudar o visual e viajar sem ser reconhecido. E não é que num trem ele conhece uma moça, começa a conversar sobre livros e não boceja uma vez só? Que segredo tinha esse papo? Isso você pode descobrir no livro O Príncipe que Bocejava, mais um título de Ana Maria Machado, com bonitas ilustrações de Taline Schuback. Vale a pena tentar descobrir qual era o segredo dessa moça. Antes de a gente ir para a questão 2, vocês sabem identificar para mim qual é o gênero textual do texto pequeno, O Príncipe que Bocejava? Coloquem aí no chat, ou podem falar também. O que é que vocês acham? O último parágrafo, ele ajuda muito a gente a identificar o gênero textual. Isso você pode descobrir no livro O Príncipe que Bocejava, mais um título de Ana Maria Machado, com bonitas ilustrações de Taline Schuback. Vale a pena tentar descobrir qual era o segredo dessa moça.
E aí, Milena, qual é o gênero textual? Isaac, Danilo. Ninguém se pronuncia? Não precisa ter vergonha, não. Alguns aqui estão falando que é conto. Será que é um conto? O texto, talvez o livro, né? O Príncipe que Bocejava é um conto. Mas esse texto que a gente está lendo, ele não é um conto. Ele é o quê? Ele é a sinopse de um livro. Vocês podem ver que ele foi publicado lá no Estadão, no jornal, o Estadão, e ele apresentava o livro Príncipe que Bocejava. Como ele está apresentando o livro, então ele apresentou um breve resumo da história e deixou o leitor instigado a conhecer esse segredo. Então aqui a gente tem um exemplo de uma sinopse de um livro, apresentando para os leitores do jornal, para que eles possam ficar instigados a conhecer o livro O Príncipe que Bocejava. Que no caso, era um conto de Ana Maria Machado. Mas esse texto aqui que a gente leu, ele é a sinopse. Ele apresenta o resumo com a sugestão da leitura do livro. Então vamos lá. Neste trecho, vamos ler o comando. Nesse texto, o trecho que exprime uma opinião é: letra A. Em um reino longe daqui, havia um príncipe. Isso é fato ou opinião? Me digam aí. Paulo Henrique, isso é fato ou opinião? Fato. É um fato, né? Em um reino longe daqui, havia um príncipe. Então, isso é um fato. Isso é real. Naquele reino que era distante, havia um príncipe. Então, até aqui, claro, é um fato. Letra B. Teve de decorar a história de seus pais, a história de seu país e a geografia do mundo. Isso é fato ou opinião? Hein, Paulo Henrique? Fato. Fato também. Não aconteceu isso? Ele não teve aquela vida, aquela infância que ele desejava. Ele teve que seguir os padrões do seu reino. E os padrões diziam, o que seus pais colocavam para ele fazer, era justamente o quê? Ter bons modos à mesa, saber dançar, cavalgar, jogar golfe, fazer ginástica, decorar a história do seu país e a geografia do mundo. Ou seja, isso é fato. Não há dúvidas em relação a isso. Letra C. O príncipe decide mudar o visual e viajar sem ser reconhecido. Isso é fato ou opinião? Fato. Fato também. Muito bem. Então, o príncipe decide mudar o visual. Então, como ele bocejava muito, quando ele estava lá com as suas pretendentes, então o que é que aconteceu? Ele resolveu mudar o visual e sair à procura de novas experiências. Então, ele viajou sem ser reconhecido. Então, isso aconteceu. Se aconteceu, é fato. E a letra D, com bonitas ilustrações de Taline Chubak. Opinião. É uma opinião. E onde é que está a opinião aí? Em que momento aqui a gente pode caracterizar como opinião? Qual é a palavrinha-chave aí para opinião? Com bonitas. Bonitas, muito bem. Então, bonitas é o quê? É um exemplo de adjetivo, Então, aqui foi dado uma qualidade, uma característica das ilustrações da Taline. Então, o autor achou muito bonitas as ilustrações da Taline. Mas alguém que vai ter uma outra opinião, que vai comprar esse livro e não vai gostar tanto dessas ilustrações. Então, como isso varia de pessoa para pessoa, como isso é uma qualificação que foi dada para as ilustrações da Taline, então a gente tem aqui um exemplo de opinião. Então, a letra correta, a alternativa correta é a letra D. Muito bem, Paulo Henrique. Obrigado aí pela sua participação. Vamos lá para a questão 3, Que a gente já está com o tempo avançando. Então, a questão 3
trazia o texto Mania de Plástico. Era um texto informativo. Eu acredito que todos leram para responder a questão corretamente. E ele dizia o seguinte: Mania de Plástico. Toneladas de sacos, garrafas, copos, brinquedos e outros lixos estão fazendo mal ao nosso planeta. Ele está em toda parte. Sandálias, garrafas de refrigerante, escovas, copos, sacolas, computadores, etc. Não dá para pensar a nossa vida sem um plástico. Desde que os pesquisadores descobriram que era possível criar esse material a partir de elementos do petróleo, em 1862, as indústrias passaram a usá-lo cada vez mais. É claro que isso trouxe progresso, conforto e melhoria para todos nós. Acredito que o plástico é hoje um dos maiores vilões da vida moderna. Quando não é reciclado, ele detona a natureza e polui cidades. As peças de plástico boiando no mar podem causar a morte de mais de 100 mil animais marinhos, como golfinhos, baleias e tartarugas, e 1 milhão de aves por ano. As sacolas de plástico podem levar 200 anos para se decompor. Quando são largadas nas ruas, entopem bueiros e provocam enchentes. Evite comprar produtos que usem plástico demais nas embalagens. Pronto, então aí o texto publicado na revista Witch, né, da editora Abril. Questão 3. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Para a gente ser mais rápido aqui. Isaac, você marcou qual na questão 3? A D. A D? Pronto, vamos já verificar se foi a D mesmo. Você, Paulo Henrique, marcou qual? Milena? Estão envergonhados, né? Não querem participar? Só responde lá no chat. Pronto, a Milena disse que é a letra D também. Então vamos aqui verificar. Letra A. Os pesquisadores descobriram que era possível criar esse material. Isso é fato, né? Está mais que provado, né? É algo inquestionável. Que os pesquisadores descobriram que era possível criar esse material, né, através do petróleo. Tudo certo, é fato. Letra B. Acredito que o plástico é, hoje, um dos maiores vilões da vida moderna. Olha essa palavrinha aí, como ela é, como é que eu posso dizer? É uma palavrinha-chave. Acredito. O que eu acredito é fato. O que é que vocês acham? O que eu acredito é o que eu penso, é o que eu acho. Então, essa frase, esse trecho, na verdade, é a opção correta. No caso, aí, quem marcou a letra D errou. Ó, acredito que o plástico é hoje um dos maiores vilões da vida moderna. Professor, mas o plástico não é tão perigoso, ele não polui tanto? Sim, mas esse trecho ele está indicando a opinião do autor que escreveu o texto Mania de Plástico. Porque ele colocou aqui, ó, acredito. Ou seja, se ele utilizou o trecho, a palavra acredito, porque é o pensamento dele, é o que ele acha sobre o plástico. Então, quando eu digo, ó, eu acredito, né, que isso é muito interessante, que aquele livro é muito interessante, eu acredito que brevemente nós vamos voltar para a escola. Isso é o quê? É o que eu penso. Muito bem, Danilo. Danilo colocou a letra B. Parabéns. Então, a letra B é a opção correta. Acredito, tá? Eu quero que vocês destaquem essa palavrinha aí na atividade de vocês. Circulem ela e já tem essa ideia, né, para vocês terem a certeza que quando encontrar essa palavrinha acredito, ela transmite ideia de opinião. Certo? E as outras alternativas são fatos. As sacolas de plástico podem levar 200 anos para se decompor. Isso é fato. E quando são largadas nas ruas, entopem bueiros e provocam enchentes. Isso não acontece? Mas quem marcou a letra D não leu que é direito à alternativa. Olha o que, é que diz a letra D.
quando são largados nas ruas, entopem bueiros e provocam enchentes. Isso é fato, isso acontece, é um problema real da nossa sociedade. Então, a alternativa correta é a letra B. Marquem a alternativa B e também destaquem a palavrinha acredito para confirmar aí o trecho, uma opinião. Ok? A questão 4, o texto Hotel Mal Assombrado, a gente já leu ele bastante, já trabalhamos muito esse texto em outras atividades. Então, traz aqui a história do Drácula, né? Todo o seu contexto em relação à sua filha. Então, a partir da leitura desse texto, né, que vocês realizaram para fazer a atividade, que está lá disponível no grupo também, vocês tinham que também identificar um trecho que representa uma opinião. Vamos ver se a gente consegue identificar aqui. Senão, a gente lê o texto. Letra A. Sua principal missão na vida é proteger a filha. Isso é fato ou opinião? O que é que vocês acham? Para quem está na sala? O que é que você acha, Isaac? Isso é fato ou opinião? Letra A. Isaac? Para você, Paulo Henrique, é fato ou opinião? Sua principal missão na vida é proteger a filha. Fato. Danilo está dizendo aqui no chat que é fato. Muito bem. Então, para quem lê o texto, né, conhece a história já, né, sua principal missão na vida era proteger sua filha, né? Amáveis. Muito bem. Letra A é um fato. Letra B. Chama Frankenstein, lobisomem, múmia. E aí? Ó, lá no segundo parágrafo, quando a adolescente Mavis completa 118 anos, seu pai resolve fazer um festão. Chama o Frankenstein, chama o lobisomem, chama a múmia, homem invisível, todo tipo de fera. Isso é fato. Isso aconteceu. Então, ele fez o festão e chamou essas pessoas, né, esses personagens. Eles foram os convidados. Então, isso é fato. Letra C. Jonathan acaba se fantasiando de monstro para não ser descoberto. Isso é fato, né? Então, o Jonathan, que era um mochileiro, né, que ele, segundo a história, ele pode levar o hotel à falência se descobrir que ele não é totalmente livre de humanos. Ou seja, aí para, né, isso não acontecer, ele vai lá e se fantasia de monstro para não ser descoberto. Isso é fato. A história está dizendo que isso aconteceu. Então é inquestionável. Então, letra A, letra B, letra C é fato. Escrevam aí na frente, né, de cada alternativa para vocês relacionarem. E a letra D é um exemplo de opinião. Ó, vai ser confusão na certa com Drácula. Então, o autor do texto, ele encerra, né, o texto Hotel Mal Assombrado já colocando a opinião dele. Vai ser confusão na certa. Porque o Jonathan, né, ele acaba o quê? Se apaixonando pela Mavis, né? A Mavis acaba se apaixonando por ele. Ou seja, se a missão na vida do Drácula é proteger a sua filha, ela acaba se apaixonando por uma pessoa, né, que não é totalmente livre de humanos, como diz o texto. Então, o autor já está colocando, né? É confusão na certa. E isso é o quê? É o que ele acha. É a opinião dele, ó. Vai ser confusão. Ele acredita que com o fato isso vai se tornar uma confusão. Então, é a opinião do autor sobre o que vem acontecendo na história. Muito bem, Danilo. Marquei a letra D, professor. Muito bem. Então, a letra D é a alternativa correta. E a última questão, para a gente finalizar aqui a nossa, né, webconferência de correção, temos o texto A Menina Corajosa. Também é um texto bastante conhecido da gente, né, que a menina vem narrando algumas aventuras. E a partir da leitura desse texto, que vocês também têm disponível no grupo, no caderno de vocês, vocês vão identificar uma frase que expressasse uma opinião sobre a bisavó. Qual foi a questão, o item que vocês marcaram? Coloca aí para mim no chat. Ou podem falar também. Qual foi a alternativa que expressa uma opinião? Vamos lá. Pronto, a Milena colocou a letra D. A bisavó foi muito corajosa.
Alguém mais concorda aí com a Milena? Colocou a letra D? Eu coloquei a D. Muito bem. Letra D. Minha avó foi muito corajosa. Isso, de fato, representa uma opinião, né? Minha bisavó. Então, a bisneta dela, diante das aventuras de sua avó, ela caracterizou, ou seja, né, ela qualificou as ações da avó, da bisavó, e com isso ela disse que a bisavó dela foi muito corajosa. Então, aqui um adjetivo, né? E ela colocou o que ela pensa, o que ela acha sobre a bisavó dela. Então, isso caracteriza uma opinião, como eu coloquei lá na nossa videoaula, né? Nas características. Então, vocês, mais uma vez, acertaram. Muito bem, Danilo. Também colocou a letra D. Então, a alternativa correta é a letra D. E as outras alternativas representam fatos, né? Conforme o texto, são situações que aconteceram. Que quando criança, minha bisavó morava num sítio, isso é fato. Seu pai sustentava a família trabalhando na roça, também é um fato. Sua cachorrinha sempre ia com ela, também é fato. Todas essas ações aconteceram. Bisavó morava no sítio, o pai trabalhava na roça, a cachorrinha acompanhava ela, ou seja, são situações que aconteceram ao longo do texto. Não representam uma opinião, e sim um fato. Tá? Então, a gente finaliza a nossa correção. Eu vou deixar a mesma, né? Eu vou carregar essa gravação lá no YouTube, caso vocês queiram rever. Então, aos que participaram até o final, espero que tenham corrigido direitinho. E aos demais que estão vendo nessa webconferência pelo YouTube, fazer a correção no caderno e me encaminhar via WhatsApp a atividade corrigida, tá? Me reenviar a atividade corrigida para que eu possa dar ok na frequência. Então, bons estudos, até a próxima aula e tenha uma ótima tarde. Estamos finalizando já a nossa manhã, então aproveite o restante do nosso dia. Até a próxima. Tchau. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.